Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, para nos libertarmos das trevas da ignorância. Por isso, é preciso que mais uma vez agradeçamos a Deus pela vida, agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico, agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos e exatamente por isto que nós fomos enviados a esta escola em processo educativo. Então nós aqui nos encontramos em processo educativo e foi exatamente por este motivo que fomos encaminhados para esta escola para nos educarmos. Não estamos aqui na Terra para sofrer, de forma alguma, estamos aqui para aprender. Esta é a finalidade de aqui nós nos encontrarmos. Aprendizado constante. Por isto, o Senhor da vida nos oferta constantemente oportunidades para o nosso aprendizado, oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para o nosso despertar espiritual. Gratidão a Deus por tudo isto. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, que veio à Terra exemplificar a religião do amor. Gratidão a Jesus por ter nos deixado de forma exemplificada todos estes ensinamentos que temos à nossa disposição em seus evangelhos de amor. Gratidão também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E eu não posso deixar de agradecer também de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que vão chegando e se conectando aqui conosco neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento de estudo, de esclarecimentos, mais um estudo sistematizado. Então, hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando questão a questão deste livro, o primeiro livro que compõe a codificação espírita, o Pentateuco espírita. Hoje, a questão de número 241. Questão 241, que se encontra no livro 2º, capítulo 6º, que trata acerca da vida espírita, mais especificamente acerca das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. E na questão 241, Kardec formulou o seguinte questionamento: os espíritos têm do presente uma ideia mais precisa e mais justa que nós? Será que todos os espíritos têm, assim, por assim dizer, uma amplitude de conhecimento, uma visão de presente mais precisa e mais ampliada, mais clara do que nós temos? Então, este foi o questionamento formulado por Kardec, ao que os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: do mesmo modo que aquele que vê claramente as coisas tem uma ideia mais justa do que o cego. Então é sem sombra de dúvida que os espíritos, aqueles que se encontram numa condição de maior esclarecimento,
eles têm uma visão muito maior, muito mais clara, muito mais ampla em relação à vida, em relação ao presente, ao que está acontecendo no aqui e no agora, bem como quanto ao passado e aquela visão de futuro com aquele esforço constante e permanente no presente, preparando assim um futuro melhor do que nós próprios e do que boa parte dos espíritos que estão no corpo físico. Então é por isso que aqui eles responderam que do mesmo modo que aquele que vê claramente as coisas tem uma ideia mais justa do que o cego. E aí eles acrescentam que os espíritos veem o que nós não vemos. Então aqui eles lembram que os espíritos veem aquilo que nós ainda não temos condições de ver. Eles julgam, pois, de outro modo que vós. Mas ainda uma vez mais, isto depende da sua evolução. Então aqui, os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, deixam bem claro, no final da resposta, que esta visão, esta ideia, esta clareza quanto à vida, quanto ao presente da vida, o aqui e o agora, não são todos os espíritos que têm esta visão, esta ideia de uma forma mais ampliada, mas isto depende sempre da evolução de cada entidade, a evolução de cada espírito. Assim como nós, que aqui nos encontramos no corpo físico, a nossa visão das coisas aqui da Terra depende sempre do nosso esclarecimento, depende sempre da nossa evolução. Então, assim, fechamos este parêntese com esta questão 241, o questionamento formulado por Kardec, bem como a resposta ofertada pelos espíritos superiores a Kardec e a todos nós, para chegarmos nos comentários do Espírito Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 37, Olhos para Ver, são os comentários de Miramês a esta questão 241, e que foi dado este título, Olhos para Ver. Ou seja, nem todos nós temos olhos para ver, temos ouvidos para ouvir ou escutar. Por isso, Jesus, em seus ensinamentos, nos chama a atenção: ouça quem tem ouvidos para ouvir, que veja aqueles que têm olhos para ver. Porque nem todos, ou a maioria de nós, que nos encontramos no corpo físico, bem como uma quantidade enorme, que nós não sabemos precisar, esta quantidade de espíritos fora do corpo físico, ainda não tem olhos para ver, ainda não tem olhos, não tem ouvidos para escutar as coisas espirituais. Então Miramês começa nos dizendo que os espíritos fora do corpo físico têm uma visão mais ou menos acentuada do que os encarnados, por estarem mais livres, as suas faculdades. Então, via de regra, os espíritos que se encontram desligados da matéria, ou seja, não estando ligado a um corpo físico, eles têm uma visão mais ampla, uma visão mais ampliada, uma maior clareza quanto às coisas da vida, de uma forma geral, porque eles estão mais livres quanto às prisões que nos oferta a matéria. Então, eles, conforme aqui escreveu Miramês, eles se encontram mais livres, bem como as suas faculdades se encontram mais livres. Entretanto, acrescenta Miramês, entretanto, é bom que se compreenda que tudo isso é relativo. Então, estar mais livre, ter uma visão mais ampla quanto às coisas, ter uma ideia mais precisa quanto às coisas, é sempre muito relativo. Ou seja, e esta relatividade depende sempre da evolução do espírito.
quer ele esteja no corpo físico ou fora dele. Porque acrescenta Miramês que o despertamento da alma obedece a uma lei que podemos denominar de merecimento pelo tamanho espiritual de cada um. Este merecimento nós poderíamos traduzir também como conhecimento, como esclarecimento. Então vai depender da evolução, do esclarecimento deste chamado despertar de cada criatura. Então é por isto existe esta relatividade quanto a esta compreensão das coisas espirituais, quanto a este despertamento da alma, obedecendo a esta lei, a chamada lei do merecimento, ou aquele denominado mérito da criatura. Determinadas entidades espirituais, cuja elevação se encontra nos primeiros degraus da escala de ascensão, por vezes não veem mais que aqueles que se encontram no corpo físico, e muito deles nem igual aos que se encontram no corpo físico. Então aqui Miramês nos lembra, assim como já falou em outras oportunidades, que em muitas situações os espíritos, estando fora do corpo físico, muitos deles não têm uma visão, um esclarecimento, conhecimentos maiores do que nós que nos encontramos no corpo físico. E muitos deles não têm nem o conhecimento que nós, no corpo físico, já temos. Aí vem mais uma vez a questão do relativo. Vai depender do grau de elevação da criatura, quer ela esteja no corpo físico ou fora do corpo físico. Então aqui ele nos fala desta forma e acrescenta: isso ocorre igualmente no que se refere ao saber. Vejamos o que diz o apóstolo João em sua primeira epístola, no capítulo número 4, versículo 1. E aí ele cita João: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai se os espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então aqui Miramês nos lembra as palavras de João evangelista, o discípulo amado de Jesus, quando ele nos chamou a atenção para que tenhamos cuidado sempre, não darmos ouvido a todas as informações, mas primeiro passarmos estas informações pelo crivo da razão, porque nem todas estas informações procedem de fontes sérias. É por isso que aqui ele nos fala que nem tudo procede de Deus. Provai se o Espírito ou se a mensagem procede de Deus, se tem como base o amor, conforme acrescenta Miramês. Provar se o Espírito vem de Deus é examinar o conteúdo da sua fala. Então aqui Miramês explica esta frase de João: provar que o Espírito vem de Deus, exatamente provar que aquela mensagem não tem um conteúdo falso. Então ele diz: provar se o Espírito vem de Deus, é examinar o conteúdo da sua fala. Se as coisas que ele diz são realmente de natureza evangélica, se procedem do amor. Então aqui ele nos esclarece, Miramês, que este termo usado por João, o evangelista, provar que o Espírito procede ou que provém de Deus, é examinar a natureza, o teor da mensagem. Ou seja, aquela mensagem recebida mediunicamente procede realmente do amor, tem base em
ensinamento de Jesus tem base evangélica, conforme aqui ele diz, ou seja, o que a mensagem diz tem realmente natureza evangélica, procede do amor, ou seja, se procede de Deus, conforme diz João, a procedência é do amor, porque Deus é amor. Assim, o próprio João nos chamou a atenção, nos ensinou, meus filhinhos, Deus é amor. Então, verificar se a mensagem provém de Deus é verificar e ter a certeza que aquela mensagem tem fundamento no amor, tem a sua base no amor, tem a sua base no Evangelho de Jesus. E aí ele acrescenta: como já nos referimos, muitos deles não sabem mais que as próprias criaturas humanas que se encontram no corpo físico. Em relação às coisas do mundo espiritual elevado, os encarnados se encontram cegos. Então aqui lembra Miramês que nós, a maioria absoluta, que nos encontramos no corpo físico, quanto às coisas espirituais, dos planos elevados, dos mundos elevados, nós ainda nos encontramos na condição de cegos, por estarmos envolvidos na carne, que tira quase por total a nossa visão espiritual. Então, quanto às coisas elevadas, quanto às coisas existentes nos mundos elevados, nós ainda nos encontramos neste grau de cegueira, cegueira espiritual. Os que estão livres, lembra Miramês, os que estão livres, capacitados para tal, têm realmente olhos para ver e ouvidos para ouvir as belezas da criação de Deus. Então aqui Miramês nos lembra que todos aqueles espíritos em grau de evolução maior do que nós, que aqui nos encontramos, a maioria de nós, que ainda nos encontramos nesta condição de evolução bem no início da trajetória, estes maiores ou estes mais esclarecidos já têm ouvidos para ouvir, já têm olhos para ver, coisa que nós ainda não alcançamos. Mas não desanimemos, tomemos como exemplo, como referência, estes espíritos luminares que passaram aqui pela Terra, que estão aqui na Terra, nos auxiliando em nosso processo de despertar, em nosso processo de ascensão espiritual. Tomemos como base, conforme nos dizem os espíritos superiores, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, tomemos como base Jesus, guia e modelo para toda a humanidade. E aí Miramês segue dizendo que devemos observar passo a passo o cortejo da doutrina dos espíritos entre as criaturas humanas, do que ela é portadora para nosso coração. Então aqui Miramês nos lembra que precisamos refletir, não necessariamente que você tenha que ser espírita, mas todos nós precisamos e devemos estudar os postulados da doutrina espírita para realmente entendermos, compreendermos os ensinamentos de Jesus, porque a doutrina espírita é portadora de luz para os nossos corações. Devemos, diz Miramês, observar passo a passo o cortejo da doutrina dos espíritos entre nós aqui na Terra, no que se refere à luz que ela nos traz, a luz que ela traz aos nossos corações, a luz do entendimento, porque o Espiritismo revela muitas verdades, antes escondidas, e traz à luz muitas palavras de Jesus que não tinham uma interpretação verdadeira pelas outras filosofias, de maneira que as criaturas humanas
mesmo na carne, possam ver melhor, sentindo a esperança da vida que os aguarda além do túmulo. Então aqui Miramês, mais uma vez, nos chama a atenção acerca das revelações que nós encontramos na doutrina espírita, por ser o espiritismo o portador destas revelações, revelações das verdades antes escondidas, e traz à luz muitos ensinamentos de Jesus que não tinham uma interpretação verdadeira por outras filosofias. Que possamos, assim nos lembra Miramês, que possamos ver melhor, que possamos ouvir melhor, sentindo a esperança da vida que nos aguarda além do túmulo, porque a vida continua. Não iremos morrer, iremos apenas mudar de plano, iremos retornar para a nossa casa verdadeira, que é o mundo espiritual. Precisamos, assim, mesmo durante a nossa permanência aqui no mundo físico, nós precisamos ampliar a nossa visão espiritual aqui no corpo físico, ampliando a visão humana, porque ele nos diz que a visão humana sofre muitas restrições, dado o ambiente dos encarnados, onde estão condensados fluidos grosseiros, animalizados pelos próprios inquilinos da Terra. Então, este ambiente onde nós nos encontramos, ainda tão grosseiro, é assim tão grosseiro devido às nossas escolhas equivocadas, energias grosseiras, animalizadas pelos próprios inquilinos aqui da Terra. Somos nós os responsáveis por estas energias densas. E ainda ele diz, uma das missões também do Espiritismo com Jesus é limpar a atmosfera terrestre, iluminando os sentimentos humanos com os preceitos do Mestre. Então, uma das missões, dentre muitas outras missões da doutrina espírita, é exatamente realizar esta limpeza no ambiente terrestre, iluminando os nossos sentimentos com os preceitos ensinados e exemplificados por Jesus. Por enquanto, está se estendendo pelo amor a teoria evangélica. Por enquanto, a teoria está sendo espalhada, está sendo disseminada em todos os pontos da Terra, para depois, então, iniciar-se a vivência do que se fala todos os dias acerca de Jesus, o Cristo de Deus. Então aqui Miramês nos lembra que no percurso destes 2 milênios, em especial nestes últimos 160 e poucos anos de doutrina espírita, está sendo espalhado e continua, já foi e continua sendo espalhado pela face da Terra, os ensinamentos de Jesus, para que depois nós possamos realmente vivenciar estes ensinamentos e este espalhar dos ensinamentos, exatamente com esse intuito de que nós possamos conhecer a verdade, que nós possamos auxiliar nesta limpeza da atmosfera terrestre e que possamos, em um futuro breve, começarmos a vivência. Porque não adianta simplesmente teoria evangélica. Já temos 2 milênios aproximadamente, conforme aqui nos lembra Miramês, aproximadamente 2 milênios de teoria evangélica. É preciso nos esforçarmos, assim como muitos que vieram à Terra, em primeiro lugar o próprio Cristo, o exemplo maior, muitos que vieram junto com ele, após ele,
que vivenciaram e vivenciam estes ensinamentos, nos mostrando que é possível, dando o exemplo na prática, para que nós possamos, por nossa vez, também nos esforçarmos para vivermos o que o Cristo de Deus demonstrou na prática para todos nós, em especial o amor, a justiça, o perdão, a fraternidade. E aí, Miramês acrescenta: quanto mais ascendem os espíritos rumo à perfeição, ou seja, quanto mais sobe, quanto mais cresce o espírito, quanto mais se ilumina o espírito, seguindo rumo à perfeição espiritual, mais visão da verdade e mais tranquilidade consciencial domina a sua alma, ficando em perfeito estado de felicidade. Então, quanto mais crescem os espíritos, sobem os espíritos, se iluminam os espíritos, neste sentido de perfeição espiritual, mais visão da verdade e mais tranquilidade consciencial domina a alma, ficando em perfeito estado de felicidade. Não se deve esmorecer, lembra Miramês, não devemos esmorecer. E Jesus nos falou sobre isto, sobre a necessidade do fazer esforços constantemente, ou seja, esmorecer, desistir, jamais. Não devemos esmorecer, mesmo nos caminhos tortuosos de cada dia. Porque as dificuldades são o prenúncio, ou seja, aquele anúncio antecipado da harmonia que nos espera, desde quando não procuremos os problemas visando rápida ascensão. Então, as dificuldades são prenúncio da harmonia que está prestes a chegar. As dificuldades que estamos enfrentando agora é aquele prenúncio, aquele anúncio antecipado de que em breve nós estaremos em condições melhores. Basta que nós façamos esforços, porque o Evangelho de Jesus é, pois, o código valioso vindo como herança para as criaturas. Então, o Evangelho do Cristo é este código pedagógico para o amor que temos à nossa disposição há praticamente 2000 anos. Então, o Evangelho de Jesus é, pois, o código valioso vindo como herança para as criaturas. No Evangelho de Jesus se encontram todos os meios lícitos de dilatar os nossos poderes espirituais, alcançando assim a tranquilidade da consciência. Então, a vivência na prática dos ensinamentos de Jesus, deste código valioso, deste código pedagógico para o amor que nós temos à nossa disposição, sem sombra de dúvida que esta prática, esta vivência fará com que dilatemos os nossos poderes espirituais, alcançando assim a tranquilidade para a nossa consciência. Dentro de nós, lembra Miramês, não está fora de nós, mas dentro de nós existem todos os recursos que por vezes nós buscamos fora de nós por faltar consciência desses valores. Então buscamos valores fora de nós, enquanto estes valores, estes poderes, estas energias se encontram em nosso mundo interior, porque o espírito, a essência divina que dá ânimo a este corpo físico, é uma usina produzindo constantemente energia. E aí Miramês encerra estas reflexões dizendo que falta-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir,
o que realmente somos e de onde nós viemos. Então, falta-nos olhos para ver o que realmente somos e de onde nós viemos. Todos nós viemos do mundo espiritual, todos nós viemos e todos nós somos originários da perfeição absoluta, da perfeição soberana, que é Deus. Então, todos nós somos filhos da perfeição, todos nós somos filhos da luz, todos nós somos filhos do amor, porque todos nós somos filhos de Deus, conforme já falamos e conforme Miramês nos disse. Lembremos sempre disto, não diminuamos a nós próprios, porque todos nós somos grandes, porque todos nós somos filhos do poder maior, que é o próprio Deus. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por sua presença, por sua participação, abraçando fraternalmente a nossa irmã Maristela Aragão, Delise Maria, outros irmãos e irmãs de jornada que se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, a nossa irmã Vilma Guimarães, abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração, que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare, hoje, agora e por toda a eternidade. Até breve, meus irmãos e irmãs.